Boa noite a todos, meu nome é Alisson Lucrece da Costa, eu sou professor no Instituto Federal Goiano Campus Iporá e na aula de hoje, de Nutrição Mineral de Plantas, abordaremos sobre a absorção de nutrientes pelas plantas, transporte de curta distância. Teremos então uma introdução, transporte de íons no solo, aspectos morfológicos da raiz, célula e membrana, transporte de íon no solo para o interior das células da raiz, mecanismos de absorção, cinética de absorção e os fatores que afetam a absorção de nutrientes. De forma resumida, aprenderemos que quando o nutriente está disponível e próximo da raiz, para ele chegar próximo da raiz, ele precisa ser transportado pelo solo, transportado na solução do solo. Para o nutriente ser absorvido pelas plantas, ele tem que estar disponível no solo e próximo da raiz. Assim, o nutriente disponibilizado pelas partículas do solo, ele pode entrar em contato com as raízes das plantas através de 3 processos de transporte: a interceptação radicular, o fluxo de massa e a difusão. Esses 3 processos, eles interferem, eles trabalham conjuntamente. Porém, cada nutriente, dependendo das suas características, é absorvido tem uma contribuição maior por um ou outro desses processos. Isso faz com que nós temos então um efeito na localização do fertilizante, para os diferentes íons, de acordo com a interferência, desses processos na absorção. Depois que o íon entra em contato com a raiz, ele é absorvido para o interior da raiz, para o interior das células, e ele vai ocupar o apoplasto, ou ele pode ser absorvido diretamente e já ir ocupar o simplasto. Essa ocupação do simplasto é a absorção de íons, Então o íon ele passa a membrana plasmática e tal. E essa absorção de íons era caracterizada por uma seletividade, pois os íons que são absorvidos, os nutrientes são absorvidos maior do que outros íons. Uma acumulação, pois forma um gradiente de concentração, onde o suco celular tem maior concentração do que a solução do solo, e depende das características genéticas das espécies que estão sendo cultivadas. Para os nutrientes serem absorvidos, os nutrientes têm que estar disponíveis próximo das raízes das plantas. Assim, o transporte de nutrientes no solo para as raízes se dá por 3 processos: interceptação radicular, fluxo de massa e difusão. Os 3 processos contribuem simultaneamente para a absorção de nutrientes, porém, cada um tem um peso na absorção, dependendo da característica do elemento, o que influi diretamente na localização do fertilizante a ser aplicado. Por exemplo, nutrientes com grande mobilidade, nutrientes com grande disponibilidade na superfície do solo, normalmente a interceptação radicular tem um maior peso na sua absorção. Já o fluxo de massa contribui para aqueles nutrientes que têm maior mobilidade no solo, como por exemplo os nitratos e amônios, que têm grande mobilidade no solo devido à sua baixa retenção nas partículas do solo. O cálcio, devido à calagem, normalmente é mais absorvido em grandes quantidades pela interceptação radicular, porque ele é aplicado em área total. Já a difusão contribui para os nutrientes que têm mobilidade baixa, menor mobilidade no solo, como por exemplo os fosfatos, devido às suas características de apresentar uma alta retenção nas partículas do solo.
que normalmente são óxidos de ferro e alumínio, que trabalham retendo altamente esse elemento e diminui a sua disponibilidade na solução do solo, fazendo com que o processo que contribua com maior parte no transporte desse elemento até as raízes é a difusão. E sendo o fluxo de massa, tem pouca interferência nesse processo. Agora, vamos aprender então a definição de cada um desses processos. Interceptação radicular. O nutriente é interceptado pelas raízes durante o processo de crescimento. Então a raiz, à medida que ela vai crescendo, né, ela encontra o nutriente e esse nutriente é absorvido. Fluxo de massa. O contato ocorre quando o elemento é carreado de um local de maior potencial hídrico para um de menor potencial hídrico, próximo da raiz. Essa é uma via de transporte de nutrientes móveis na solução. Já a difusão, o nutriente entra em contato com a raiz ao passar de uma região de maior concentração para uma região de menor concentração. Vamos ver um esquema desse transporte no solo. Então nós temos aqui o transporte de íons no solo, onde é possível observar, né, que a interceptação radicular ela é o encontro do elemento, né? A interceptação radicular é quando as raízes vão crescendo, ela intercepta o elemento. Então, está representado aqui nas setinhas, nessas duas setinhas menores. À medida que as raízes vão crescendo, né, ela encontra os elementos e esses elementos eles são absorvidos. Tá? Então, aqui é um exemplo da absorção de cálcio à medida que as raízes vão crescendo e vão encontrando esse cálcio retido nas partículas do solo e vai sendo absorvido esse elemento. Já, por exemplo, elementos móveis na solução do solo, como sulfatos, nitratos, eles movem junto com o fluxo de massa e eles são absorvidos junto com o fluxo de massa e da transpiração, que ocorre nesse sentido. Então, ele é representado por essas setas pretas maiores aqui e representa, então, o fluxo de massa, onde o elemento, né, caminha, então, junto com a água que é absorvida e aí segue o fluxo transpiratório. Normalmente, o fluxo de massa tem maior interferência para elementos móveis, né, solúveis e móveis na solução. Já a difusão, ela é importante para nutrientes, né, que têm baixo, para nutrientes, né, que tem baixa mobilidade no solo. Então aqui é representado pelo fosfato, onde aqui tem a maior concentração de fosfato, uma aplicação de um grânulo de fertilizante. Então esse fertilizante está em maior concentração aqui nessa região. E aí a região de menor concentração é próximo da raiz, pois quando o elemento chega ele vai sendo absorvido. Então aqui mostra o caminhamento do elemento, né, do fosfato, né, para uma região de maior concentração para uma região de menor concentração, que é próximo da raiz. E esse processo é chamado de difusão. Esses fatores, ele interferem, né, na absorção dos elementos. E quanto maior o seu papel na quantidade de elemento absorvido, né, esses processos eles vão influenciar diretamente na aplicação de fertilizantes. Os fertilizantes que têm baixa mobilidade, eles têm que ser aplicados o mais próximo possível das raízes. Já os fertilizantes
ou já os nutrientes que têm alta mobilidade, é interessante que se aplique mais, pode se aplicar fora da região das raízes, pois ele consegue se movimentar rapidamente e ser absorvido junto com a solução. Então, é interessante então que se aplique, até por questões de toxidez, aplique-se um pouco mais distante das raízes. Agora eu vou mostrar para vocês uma tabela mostrando a contribuição da interceptação radicular, fluxo de massa e difusão no fornecimento de nutrientes para as raízes de milho cultivado em solo argiloso. Então, aqui nós temos o nutriente, a quantidade disponível no solo, a quantidade no extrato de solução da pasta de saturação, a quantidade absorvida e a quantidade fornecida por cada um dos processos. Então, interceptação radicular, fluxo de massa e difusão. Os nutrientes que têm baixa mobilidade, alta mobilidade no solo, eles são transportados exclusivamente por fluxo de massa. Então, nós temos aí nutrientes como nitrato, cálcio, magnésio, enxofre, que são transportados exclusivamente por fluxo de massa. Então, a sua quantidade transportada, né, ela é bem maior do que a contribuição pelos outros processos de transporte. Chegando, por exemplo, a nutrientes móveis, que a difusão, por exemplo, contribui quase zero para a absorção de elementos como cálcio. Tá? Difusão contribui em zero para a absorção desses elementos. Já elementos pouco móveis, como é o caso do fosfato e o potássio, a difusão tem um papel fundamental no transporte desses elementos para próximo das raízes, facilitando a absorção. E o fluxo de massa tem pouca contribuição. Já a interceptação radicular, ela contribui muito pouco para a absorção de nutrientes, como pode ser mostrado aqui nesse retângulo vermelho, que a contribuição da interceptação radicular ela é pequena na absorção de elementos. Isso porque a área explorada pelas raízes, ela não chega a 5%, a área do solo explorada pela raiz não chega a 5%. Então isso faz com que a contribuição da interceptação radicular seja bastante pequena, quando comparada aos outros processos. A participação dos processos de transporte do nutriente do solo para as raízes das plantas tem importância fundamental no modo de aplicação do adubo no solo. Por isso, de acordo com esses processos, eu vou colocar de forma simplificada qual seria a melhor forma de aplicação do fertilizante no solo. O nutriente como o nitrogênio, que tem a sua maior contribuição na absorção pelo processo, o transporte de fluxo de massa, ele poderia ser aplicado em área total ou em cobertura. Já o nutriente fosfato, que sua maior contribuição, o processo de maior contribuição no transporte para absorção é a difusão, é interessante que seja aplicado localizado e na semeadura. O potássio, similar ao fósforo, também localizado e na semeadura. O cálcio, a gente já sabe que ele é aplicado em área total, pré-semeadura. O magnésio também, junto com a calagem.
O enxofre é interessante que seja aplicado em área total e em cobertura. O boro, o cobre, o ferro, o manganês, o ferro, molibdênio e zinco também podem ser aplicados em área total na semeadura. Já o manganês, devido à sua grande contribuição tanto na interceptação radicular, do processo de interceptação radicular, como também o processo de difusão, seria interessante que ele seja aplicado localizado na semeadura.